Bom, boa tarde. 14ª aula do curso de foliações holomorfas. E hoje a gente vai discutir formas e campos de vetores em superfície, formas diferenciais de campos de vetores em superfícies projetivas. Muito bem, fazer uma breve revisão do que a gente viu da última vez, né? Então, a gente enunciou e explicou a decomposição de Zariski, né, do canônico de uma foliação que não é uma fibração racional, né, uma foliação relativamente minimal. Né? Então, a gente viu que isso se escrevia como uma soma, numericamente como uma soma de um divisor nef, um Q divisor nef, e um N divisor e um Q divisor efetivo, com suporte contrátil, e mais do que isso, a gente viu, bom, como é decomposição de Zariski, a gente sabe que P vezes N é igual a zero, P ortogonal a N, e a gente viu que o suporte desse divisor contrátil eram cadeias de Hirzebruch-Young, né? Então, um dos lados só tinha uma singularidade da foliação, e no outro eu tenho uma singularidade extra. Contração dessas cadeias me dão lugar a uma singularidade quociente. E a resolução, quando eu faço o pullback dessa foliação antes de tomar o quociente, a gente obtém uma foliação disso. Então, essencialmente, a vizinhança da foliação em componentes conexas da parte negativa da decomposição de Zariski é uma espécie de foliação lisa disfarçada, né? Uma foliação lisa, você toma o quociente por um grupo finito cíclico e considera a resolução de singularidade. Tá bom? A gente viu várias propriedades da decomposição de Zariski, né, que mais ou menos refletem na superfície original o fato de que essa decomposição está vindo desse processo de resolução do quociente de uma foliação lisa. Né? Então, em particular, a gente aprendeu como calcular a interseção de P de T com curvas invariantes. Certo? Bom, de posse da decomposição de Zariski, da estrutura de decomposição de Zariski, a gente mostrou talvez o segundo teorema de estrutura, né, com respeito a invariantes birracionais. A gente mostrou que uma foliação relativamente minimal, com dimensão numérica igual a zero, após um recobrimento ramificado e um morfismo birracional, ela é gerada por um campo de vetor holomorfo global. Tá bom? E na aula de hoje, o que a gente quer é descrever um pouco melhor, o objetivo de hoje, descrever campos holomorfos em superfícies projetivas. A gente ter um pouco mais para ver o quão preciso é esse resultado, né? Então, realmente, a gente está descrevendo com muita precisão a foliação. E uma coisa que como foi observado na aula passada, que no zero igual a zero implica codera de zero igual a zero. Então, a gente já estudou no de f igual a menos infinito. E aqui implica que é fibração racional. E agora a gente está estudando no de f igual a zero. E hoje vamos terminar essa descrição. Bom, mas para falar de campo de vetores é importante a gente entender um pouco melhor formas diferenciais em variedades compactas, né? Então, aqui eu estou falando mais precisamente de formas. Então, vamos começar com uma proposição bastante simples. Eu vou pegar x
uma variedade Keller compacta. E a ômega, uma forma holomorfa, uma forma holomorfa. Qualquer grau, o grau não é importante. Forma holomorfa. Então, d ômega igual a zero. Eu lembro para vocês que o Keller compacto quer dizer que quer dizer várias coisas, por exemplo, que eu tenho uma métrica riemanniana cuja holonomia multiplica com a estrutura quase complexa, né? Uma multiplicação por I, mas para a gente, a única coisa que a gente vai usar é que existe uma uniforme, certo? Positivo, tal que fechada e não degenerada. Então, se isso aqui tem dimensão n, θ n. Tá bom? Então, o ponto é que a gente observa que eu tenho aqui uma forma, eu posso considerar dessa forma, eu posso exprimir o seguinte, vamos pegar um ômega pertencente a zero, x, eu quero mostrar que d ômega, isso aqui, d ômega igual a zero. Mas d ômega igual a zero, se somente se, d ômega, o de d ômega barra, é igual a zero. Como essa forma é positiva, isso também é se somente se, d ômega, o de d ômega barra, o de θ, n menos k, é igual a zero. Isso aqui é a positividade da θ. Certo? Agora, eu posso integrar esse sujeito. Como a θ é fechada, a integral dessa forma, de volume, é a mesma coisa, por Stokes, que a integral no bordo de x de ômega, o de d ômega barra, o de θ. Mas o bordo de x é vazio. Então, essa integral é zero, o que nos dá aqui d ômega igual a zero. Então, o essencial foi a existência dessa menos k forma. É dessa forma positiva. Bom, e isso está por trás, é um fenômeno simples, mas está por trás de muito restringe muito a geometria de uma variedade Keller compacta, em particular, restringe muito a geometria de toda a variedade projetiva, porque se eu tenho que x é projetivo, então ela é Keller compacta. Basta mergulhar x no espaço projetivo e considerar a métrica de Fubini-Stude no espaço projetivo para obter uma métrica Keller por restrição. Para obter, se quiser, essa uniforme. Você pode escrever essa uniforme explicitamente no espaço projetivo, usando coordenadas homogêneas. Muito bem. Então, um fato menos trivial, que eu não vou mostrar, mas que está por trás de muita coisa, é que a gente tem que, além das formas todas ser fechadas, então eu tenho um morfismo natural do H1 de x, foi sem dizer, no ômega 1 de x do alto. Né? Que eu pego
um caminho, né, um ciclo gama, e envio no funcional, que é na aplicação linear, que pega uma forma holomorfa, que é fechada, portanto, a integral depende apenas, é uma função definida na homologia, e eu tenho essa aplicação. Então, um fato que eu não vou demonstrar, mas que é teoria de Rod também, é que a imagem, essa aqui de psi, imagem de psi, é o próprio H1 quocientado pelo seu subgrupo de torção, e isso é um reticulado em H0 x ômega 1 de x estrela. Em outras palavras, isso é um subgrupo, né, desse grupo. Reticulado quer dizer que é discreto e que o quociente possui volume finito, mas ter volume finito nessa situação, como aqui está com a métrica natural e a métrica euclidiana usual, o quociente é um tório complexo, um tório compacto. Então, o quociente já vamos denotar só assim, né? Entendendo que tem que quocientar pela torção. Isso é compacto. Isso quer dizer que é reticulado, né? Quer dizer, é Hausdorff, porque esse cara é um grupo discreto, a imagem é um grupo discreto, e é compacto, porque isso que quer dizer ser reticulado. Então, o quociente é compacto. E esse sujeito é chamado de a variedade de Albanese. Então, isso claro que eu tenho que assumir X, Keller compacto. Se X não for Keller compacto, nada disso é necessariamente verdade. Não precisa ser discreto e também não precisa ser o quociente não precisa ser compacto. Mesmo se for discreto, o quociente não precisa ser compacto. Mas no caso Keller, a gente tem essa beleza. E se X é projetiva, então Albanese de X também é projetiva. Então quer dizer que é uma variedade abeliana. Os toros complexos compactos que são projetivos são chamados de variedades abelianas. E o grande interesse desse Albanese, e a maneira que ele é definido, é porque ele vem, uma vez que eu fixado x0 pertencente a x, eu tenho uma aplicação natural de x para Albanese de x, que é chamada de aplicação de Albanese. Que vai pegar um ponto x e vai enviar, né? Lembra que esse sujeito era H0 de x, ômega 1 de x, estrela, quocientado por H1 de x. Então, vai enviar um ponto x na aplicação, né, no elemento do dual, que envia ômega na integral de x0 até x de ômega. Uma classe disso, né, porque eu escolho aqui, isso aqui tem uma anotação para dizer que eu estou escolhendo qualquer caminho. Se eu escolher dois caminhos, eles diferem por um caminho fechado, diferem por um elemento do H1, e, portanto, eu tenho uma aplicação bem definida. Tá? E essa aplicação tem uma propriedade construída para ter essa propriedade, uma propriedade notável, que é que o H0 de x, ômega 1 de x, é igual a pullback das formas holomorfas no Albanese de x. Tá? Então, principalmente se a gente quer entender foliações definidas por formas holomorfas, isso é extremamente
é interessante e útil, né? Porque qual é a imagem que a gente tem que ter? Então, eu tenho aqui a minha aplicação de Albanese, eu tenho aqui a minha superfície. Imagina que eu tenho uma folhação dada por uma forma holomorfa. Então, isso, em geral, uma forma holomorfa vai ter singularidade, vai poder ter um comportamento bem complicado, mas o que a gente vê na imagem de Albanese, então, Albanese é um toro, né? Estou desenhando pictoricamente aqui, simplesmente como um pedaço do plano euclidiano, e eu vou ter uma forma alfa aqui, tal que ômega é igual a Albanese de x estrela de alfa. E não é difícil ver que as formas holomorfas numa variedade, num toro complexo, compacto, né, definem, né, no recobrimento universal, que é CN, uma foliação linear, e toda essa complicação que está vindo aqui não é da foliação em si, porque ela é bastante simples, né, é como se fosse uma folha linear, apesar de poder ter octas densas e tudo, por causa da recorrência, mas a complicação vem da imagem de X aqui dentro, que não vai ser transversal essa foliação, vai ter tangências, isso vão corresponder a singularidades. Mas muitas vezes é útil essa imagem para estudar foliações definidas por formas em X. Tá bom? Então, note, sempre que você tem uma variedade com formas diferenciais, uma variedade que ela é compacta com formas diferenciais, você tem essa aplicação e que ajuda muito para estudar a estrutura de X e a estrutura de objetos que vivem em X, como uma foliação. Vou fazer isso depois. Não, vamos fazer isso logo. Então, vamos passar agora a estudar os campos, né? Eu falei da Albanese antes porque a Albanese vai aparecer de forma recorrente em várias partes do argumento, né? Mas, por enquanto, podemos ficar só com isso. Deixa eu passar agora, começar a estudar os campos, né? Então, vamos começar com um lema, né? Que eu estou supondo que a minha superfície X, agora eu tenho um X superfície, e eu estou assumindo que eu tenho uma fibração elíptica, né? Uma fibração sobre X, com fibras elípticas, e eu tenho um campo holomorfo nessa superfície. Então, V, campo holomorfo. Ou seja, V é uma seção não nula do fibrado tangente de X, tá? E que é tangente aqui. São as hipóteses, e a conclusão é que toda fibra de π é lisa, não necessariamente reduzida, pode ter fibra múltipla, mas é quase. E, além disso, duas fibras gerais são isomórficas. Ok? Então, deixa eu fazer um argumento aqui um pouco diferente, né? No livro, vocês podem encontrar um argumento. O livro tem um argumento digamos assim, analítico, usando
aplicação período, de certa maneira, usando... Bom, vamos ficar com o argumento analítico. Vocês podem ler o argumento, eu vou dar um argumento um pouco diferente. Tá? Então, eu vou chamar de F a foliação definida por V. Tá bom? E eu quero mostrar... Vou mostrar primeiro que a F é lisa, então vamos mostrar. Tem a F é lisa, mas eu vou mostrar também, B, que existe uma G, uma foliação em X, lisa, tal que Tx é Tf mais Tg. Tá bom? E isso vai me dar automaticamente que toda fibra é lisa, e além disso vai mostrar que duas fibras gerais são isomorfas, porque se eu tiver essa foliação G, eu posso olhar para o fluxo da G, olhar para as folhas da G e obter, se eu tiver dois pontos, dois valores regulares da minha projeção, eu posso seguir as folhas de G para estabelecer um biolomorfismo entre duas fibras diferentes. Como é que a gente vai mostrar isso? A gente vai mostrar o seguinte, então, vamos só lembrar o setup, né? F é a foliação definida por V. Certo? E eu vou fazer o seguinte. Eu sei que ela tem... na verdade, eu vou mostrar essas duas condições, assumindo só o seguinte. Não, só vou mostrar essas duas condições. Tá bom? Seja F uma foliação definida por V, e deixa eu escrever E, uma curva elíptica invariante por V. Invariante por F. Tá? Então, essa é uma das fibras lisas de π. Certo? Então, o que eu quero construir? Eu quero construir ômega, uma unforme, tal que ômega V igual a... Se eu fizer isso, o núcleo de ômega, né? Se eu olhar para o kernel de ômega, note, como ômega vezes V é igual a 1, isso está mostrando que tanto V quanto ômega não tem zeros, e o kernel de ômega vai definir. Né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da seguinte maneira. A observação é que se eu pegar... Eu tenho uma aplicação natural do H1 de X, ômega 1, no H1 de X, ômega 1 de E. Desculpa, H1 de E. Que é dada simplesmente pela restrição. Bom? Isso aqui é a restrição. Agora, essa ômega 1 de E, como é uma curva elíptica, ele é trivial. Então, isso aqui é isomorfo a H1 de E, O de E. E, além disso, esse isomorfismo, a gente tem um isomorfismo, que é simplesmente fazer o quê? É contração de ômega 1 com V.
Então, esse isomorfismo é dado pela contração com V. Isso aqui é contração com V. Ora, mas eu posso, então, usar a contração com V aqui em cima e considerar a restrição depois. E isso comuto. Tá certo? Agora, para qualquer variedade projetiva, se eu pegar um divisor amplo, eu posso enviar a classe de Chern de H, né, que em princípio é alguma coisa que vive em H2 e V, eu posso mapear esse sujeito. Qualquer classe de Chern vai para H1. E se eu começar com a classe que está em H, essa classe é não zero. Isso aqui vai virar, vai estar em alguma coisa que é diferente de zero. Isso basta ser um divisor amplo. Então, como X é projetivo, eu tenho uma classe ampla aqui. Que é uma, digamos, classe de Chern de um divisor amplo. E quando eu faço a restrição de um divisor amplo a E é um divisor amplo em E, isso vai ser, então, ainda também a classe de Chern de um divisor amplo. Então, esse elemento vai para alguma coisa não nula. Mas isso aqui é um isomorfismo, então eu tenho um elemento não nulo aqui. Mas se ele é um elemento não nulo e esse diagrama comuta, quer dizer que vem de um elemento não nulo daqui. Então, o que a gente acabou de verificar é que esse sujeito é diferente de zero. Mas se esse sujeito é diferente de zero, então eu tenho que Hx ômega 1 de x, ele é diferente de zero. Em outras palavras, a gente acabou de verificar que a albanese de x tem dimensão positiva. Além disso, se a gente entender direitinho o que a gente fez aqui, a gente vê que aqui eu construí um elemento desse sujeito que é diferente de zero em E, né? Mas esse cara, por teoria de Rod, ele é isomorfo às formas anti-holomorfas. Então, se eu tenho um elemento não nulo, quer dizer que eu tenho uma forma anti-holomorfa não nula, e fazendo a barra dessa forma, eu tenho uma forma holomorfa não nula em E, que se estende em uma forma não holomorfa não nula em X. Tá bom? Então, isso me dá essa ômega V aqui. Certo? Então, isso é a demonstração. Então, eu construí uma foliação transversal a F em todo ponto, em particular, tanto F quanto a foliação definida por ômega são lisas e elas me dão o isomorfismo, a foliação G me dá o isomorfismo de duas fibras diferentes. Então, a versão algébrica do argumento que está aparecendo no livro do Marco. E, de fato, isso é um argumento que eu já utilizei algumas vezes e que vale em generalidade muito maior. Eu poderia estar vale em outros contextos também. Mas, bom. Então, segundo resultado, vou fazer também. Esse não está no livro do Marco, mas é um resultado muito bonito, né? E que eu queria explicar para vocês. Não sei se eu vou dar uma prova completa, mas vou dar uma boa ideia de como funciona a prova original do Rosenlicht, que diz o seguinte: se eu tiver uma variedade projetiva lisa e um campo holomorfo com bom, V tem que ser diferente de zero, né? E que eu vou assumir que tem zeros, tá bom? Então, X é o que se chama uma variedade unirregrada. Unirregrada quer dizer o seguinte:
para qualquer x pertencente a x, existe uma curva racional, né, o isomorfo P1, passando por x. Como é que esse resultado foi demonstrado por Rosenitz? O resultado ele começa com a seguinte observação. Um outro resultado, né, que a gente também não vai mostrar. Quando eu tenho um grupo de automorfismo de X, ou melhor, a componente conexa da identidade, é um grupo algébrico. Certo? Isso é um teorema mostrado pelo Grothendieck. E, então, vamos pegar esse, seja ver um campo, né? E suponha que existe P, pertencente a X, ao que VP igual a zero. Tá bom? Então, a ideia é fazer o seguinte, considerar o subgrupo G contido em altiveiro de X, gerado pelo fluxo de V. Se eu tenho um campo, eu posso considerar o fluxo associado, com a mais exponencial dele, considerar o fluxo. Isso me dá uma família, um parâmetro de automorfismo de X. Certo? Então, isso aqui é um subgrupo, em princípio, analítico, tá bom? Mais, que é, então, esse G, ele é um subgrupo analítico de dimensão 1, mas que não é necessariamente fechado. Certo? Mas, como tem dimensão 1, né, e é dado pela exponencial do campo, ele é abeliano. Então, o que a gente pode fazer é considerar o fecho de Zariski de G. Vou chamar isso de gama. Bom? Agora, vocês podem observar sem nenhuma dificuldade que, como G é abeliano, esse cara, perceba, como Alt0 X é um grupo algébrico, é uma variedade algébrica em particular, então faz sentido falar do fecho de Zariski. E como G é abeliano, eu tenho que gama também é abeliano. Bom? E, além disso, gama fixa P. Né? A condição de pedir que um automorfismo deixe o ponto fixo, deixe o P fixo, é uma condição algébrica. Quando eu passo para o fecho de Zariski, eu não destrua. Então, o que agora eu tenho então, é gama abeliano. Então, um grupo de Lie abeliano e algébrico. E, além disso, ele, eu posso olhar que gama age no anel local de X, no ponto P, e também preserva o ideal maximal, portanto, preserva qualquer potência de CT. Bom, ora,
Mas isso aqui é um espaço vetorial, de dimensão finita. E a gente tem que, se K for suficientemente grande, então a ação acima é fiel. Né? Se gama, um elemento de gama que age trivialmente nesse espaço vetorial para K muito grande, quer dizer que ele é trivial. Se você quiser, aqui que a gente está olhando a ação induzida nas funções, nos jatos das funções em P. Isso é uma afirmação bastante razoável. Tá bom? Ora, então a conclusão é que gama, na verdade, é um subgrupo abeliano contido num GL NC para N muito grande. Ora, mas tem agora a gente tem um outro teorema do Rosenlicht. Se eu tiver subgrupos fechados na topologia de Zarística, fechados e abelianos, de GLM, eles são isomorfos. Há uma potência do grupo multiplicativo com uma potência do grupo aditivo. Tá bom? E uma coisa que eu não falei, né, que quando eu enunciei o teorema de Grothendieck, é que esse é um grupo algébrico e a ação de alt 0 x em x é algébrico. Tá certo? Então, agora eu tenho que gama. Então eu tenho uma ação que eu produzi. Tá? De tudo isso, eu produzi uma ação algébrica. Eu, não, o Rosenlicht, de C estrela R, C aditivo S, em X. Particular, eu tenho um monte de curvas racionais. X é coberto por curvas racionais. Isso é o teorema do Rosenlicht. Bom, se vocês quiserem pegar um... tá bom. Que eu botei para qualquer X, para não ter que... vocês poderem... Esse aqui é a mesma coisa do que para X genérico. Existe curva racional. Perdón, Jorge, ¿puedo hacer una pregunta? Pode. Você aí afirmou que gama é fechado? Eu tomei o fecho de Zariski. Ok, perdón, claro. A Claro. afirmação é que eu posso tomar o fecho de Zariski de qualquer conjunto. O que eu tenho que verificar é que ele, como eu peguei um grupo abeliano, o fecho de Zariski ainda é abeliano. Claro. E também que ele fixa o ponto P. Que uma vez que fixa o ponto P, eu posso fazer esse argumento e verificar que o gama mergulha no GLN. E agora eu tenho esse teorema de estrutura que me diz a cara do gama. Claro. ¿Y sirve para algo saber si G, el grupo original, digamos, no gamma, sino G, es cerrado o no? Ele ser fechado quer dizer exatamente que as órbitas do campo são algébricas. Claro. Ok.
E aí o que eu pensaria é que a órbita vai ser uma curva racional. O fecho da órbita vai ser uma curva racional. É o que a gente deduz, no caso, sabendo que tem zero. Né? Claro. Porque es la misma demostración que hay en el apunte, no sé, es un apunte, un libro de Cerveau y de Certi sobre foliaciones en espacio proyectivo. Uhum. Es exactamente la misma demostración para ver que una foliación que tiene un factor integrante tiene una simetría o una integral primera. Nada, me llamó la atención que es exactamente igual. Pero Fator integrante. una foliación que tiene un factor integrante. Isso na verdade, bom, é uma coisa estándar, isso aparece já no meu artigo com o Percy sobre automorfismo de foliação. Isso mas é um argumento estándar, né? Isso aqui é da década de 60. Claro. ¿Dónde es que aparece por primera vez? Eu acho que aparece aqui. Eu aprendi esse teorema do Rosenlicht muito depois, mas esse argumento de tomar o feixe de Zariski tem pelo menos no artigo meu com o Percy Fernandes sobre automorfismo de foliações. Ok. Mas não a ideia não é nossa, é uma ideia padrão. Né? Como eu falei, está aqui, né? Já está no Rosenlicht. Né? Ok, e é supernatural. Né? Você quer claro. estudar um grupo de automorfismo, você toma o feixe. Mas é bem poderoso isso. Isso é um argumento que é muito útil em várias situações. Por isso que eu quis apresentar ele para vocês. Né? E aqui você vai um passo além, né? Que ainda tem essas outras observações que todas elas são tem essa classificação que é não trivial, apesar de ser natural, não é completamente óbvio. Mas eu acho um teorema muito bonito. Sim. Bueno, gracias. E, na verdade, o argumento que eu dei para mostrar esse lema tem uma versão mais sofisticada dele, em que você pode provar um teorema desse tipo mais geral. Então, existe, vale o mesmo resultado. Se existe V pertencente a H0, X, de P, Px, V maior igual que 1, e V com zeros. Com algum zero. V diferente de zero, mas com algum zero. Então, esse argumento do Rosenlicht, eu não sei como fazer funcionar nesse contexto mais geral, mas existe uma versão mais sofisticada do argumento anterior que mostra isso. Vocês podem ver isso, está no artigo Singular Foliations with Trivial Canonical Class. Eu acho que é a seção 5, se eu não me engano. Tá bom? Muito bem. Então, isso me permite agora enunciar essa proposição, que é mostrada no caso de superfícies, né, de outra maneira no livro. Vocês podem ler a demonstração também. Então, se eu tiver uma superfície de dimensão de Kodaira não negativa, né, então, deixa eu fazer uma observação. X unirregrada implica que Kodaira de X é igual a menos infinito. Então, se tiver dimensão não negativa, um campo não trivial não tem zero. Isso vale em qualquer dimensão. Tá? E o segundo é que, ou bem, ele gera uma fibração elíptica, né, que é a fibração que a gente tratou, ou ele gera uma foliação chamada foliação de Kronecker. Isso aqui é um nome engraçado para uma foliação linear no tópico.
Como é que a gente mostra isso? Toro, superfície abeliana. Então, a ideia... Então, a gente já viu, isso aqui é o Rosenlicht. E a gente pode olhar para a aplicação de Albanese. Tá bom? Então, pode acontecer duas coisas. Eu vou olhar se a dimensão de Albanese é igual a 1. Então, necessariamente, a minha foliação é tangente à figuração de Albanese. Tangente a Alp. Por quê? A gente viu na prova do lema que existe ômega, ao que ômega V é igual desculpa, aqui eu estou falando besteira. Estou falando aqui. No lema a gente mostrou que existe ômega, tal que ômega V é igual a 1. Não foi isso? Tá, então, na verdade, aqui é justamente o contrário, né? Bom. Então, o que aconteceu? Bom, então, na verdade é que como a dimensão é 1 e eu tenho ômega V diferente de 1, né, isso aqui implica que Albanese de X restrito a uma folha de F é não constante. Tá bom? Então, se a dimensão é igual a 1, eu tenho duas possibilidades, né? Então, eu vou ter aqui a Albanese de X e eu tenho, o que eu estou vendo aqui, eu tenho uma órbita, que vai ser um C, não é isso? Vai ser um quociente de C por um certo grupo, essa é a órbita de V. E vai projetar aqui na imagem da Albanese. Então, você está me dizendo... Bom, isso aqui é uma curva elíptica. E eu olho para as fibras da Albanese.
Tá certo? Agora, a fibra da albanese, ela pode ser... eu vou olhar o gênero da fibra. Pode ser de gênero 0. Isso aqui não vai acontecer porque eu estou assumindo que a dimensão de Kodaira é não negativa. Pode ser de gênero 1. Tá bom? Mas aí, então, eu tenho que as fibras definem uma foliação por curvas elípticas, e pelo lema eu produzo uma forma que vai ser não nula e restrita a essa curva, contradizendo o que a dimensão é igual a 1, então também aqui não acontece. Ou bem, o gênero é maior ou igual que 2. Mas se o gênero é maior ou igual que 2, eu posso levantar caminhos aqui no conjunto dos valores regulares para obter um automorfismo da fibra, e, portanto, esse automorfismo é finito, porque o gênero é maior ou igual que 2. Mas, então, você teria que uma órbita de V vai intersectar a fibra no número finito de pontos, portanto, as órbitas de V são algébricas e tem que ser curvas elípticas, então, é uma fibração elíptica. Então, F é uma fibração elíptica. Tá bom? Agora, se a dimensão do albanese de x for maior ou igual que 2, então você tem e F não é fibração. Então não é difícil. Você vê o seguinte, aqui você pode usar o argumento de tomar o fecho novamente para garantir que eu tenho pelo menos 2 campos comutando. Sem zeros comuns. Sem zeros, nenhum dos dois. E transversais ao longo de toda ao longo de todo o x. E isso vai implicar que x é uma variedade abeliana, é um toro. Não estou dando todos os detalhes, tem algumas coisas a serem verificadas, mas eu convido vocês a tentar seguir esse roteiro para mostrar que a gente está nessa situação, que x é um toro e gera uma foliação abeliana. Se vocês não conseguirem, vocês podem me perguntar na próxima aula, ou podem também ver a prova alternativa, a prova diferente que está no livro do Brunel. Então, agora a gente pode enunciar a classificação de foliações em superfícies, foliações geradas por campos, né? Então, a gente viu aqui agora, desculpa, a gente passa para a superfície unirregrada. Agora, X é unirregrada. E a gente vai ver duas possibilidades. Então, agora, a gente sabe que X é birracionalmente equivalente a P1 vezes C, né? E que o H0x ômega 1x é o H0x C ômega 1C. Então, é isso. Você vai analisar 3 possibilidades. Então, a primeira possibilidade é quando o gênero de C é maior ou igual que 2. Tá bom? Então, nesse caso, o seu campo tem que ser tangente à fibração de Albanese, essencialmente por esse argumento, né? Então, eu tenho C aqui, eu tenho a minha superfície, que eu ainda não falei se ela é minimal, se não é. Então, mas é birracional a P1 vezes C, um P1 bundle sobre C. Então, você sabe que é alguma coisa assim, mas você vai olhar para a órbita de V. Isso é um C sobre gama.
Em particular, você tem uma aplicação de C na órbita de V e você estaria produzindo uma aplicação de C na base dessa fibração. Então, a aplicação de C vai para o recobrimento universal. O recobrimento universal, quando o gênero é maior ou igual que 2, é o disco. Então, eu tenho uma aplicação de C em D, uma aplicação limitada, portanto, constante, igual ali o vídeo. Então, a órbita tem que estar tangente. É isso que a gente está dizendo. No caso em que a base tem dimensão 1, tem gênero 1, então pode ser que seja tangente, a gente não está excluindo, mas se não for tangente, o que acontece é que eu posso achar um modelo, né, que ela tem a base C igual a 1, onde a minha superfície é uma fibração realmente, e a minha foliação definida pelo campo é completamente transversal, ou tem um caso em que a base é igual a 1, tem gênero igual a 0, então isso vai ser isomorfa P1 vezes P1, e o modelo, né, vai ser bem assim, ou bem assim. Você pode ter essa fibra aqui junto da outra. Eu acho que pode ser assim também. Mas o importante é que a x vai ser birracional a P1 vezes P1 e V vai ser uma soma de V1 mais V2. Então vamos tentar mostrar isso. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira observação é o seguinte, eu tenho uma x na superfície e tenho V um campo em x. Então, a ideia é a gente vai ter que produzir uma série de alterações birracionais de modo que não destrua o campo para poder chegar em um dos modelos anteriores. Então, a primeira observação é que eu posso assumir, então, suponha que esse x não é relativamente minimal. Esse x não é minimal. Relativamente minimal. Então, aqui eu estou usando a terminologia clássica de superfícies, né? Que é uma superfície não vai ser minimal somente se tiver uma curva menos 1. Ou relativamente minimal, se vocês quiserem. Não estou falando que o modelo é 1. Então, isso quer dizer que existe C contido em x, C ao quadrado igual a menos 1, e C isomorfa P1. Curva lisa. Tá bom? Mas isso é uma curva isomorfa P1. Então, a gente pode observar que a gente pode argumentar de várias maneiras. A primeira é bastante intuitiva, né? Quando a autointerseção é menos 1, a gente sabe que a curva é rígida. E se eu olhar o fluxo do campo, o campo, como essa curva é rígida, ele tem que preservar a curva. Tá certo? E, portanto, eu posso contrair e eu ainda vou ter um fluxo embaixo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que essa curva é invariante por V, pelo campo de... Isso eu posso ver também direto das formas, como a gente já viu várias vezes. Então, o que eu sei é que o normal de C é O de P1 menos 1. Isso quer dizer que C ao quadrado é 1. Agora, eu posso, né, eu tenho aqui a aplicação de Tx restrito a C, que está indo para cá, e eu tenho a inclusão aqui do O de x de C, o O de x restrito a C, que é simplesmente multiplicar pelo campo. Né? O meu campo é uma seção do Tx e eu posso ver como é que é essa composta. Agora, como esse cara tem grau 0 em C e esse cara tem grau menos 1, essa composta tem que ser 0. Esse é o mesmo argumento que eu acabei de fazer usando o fluxo, estou fazendo agora usando a definição de V, o fato de ser uma seção e o fato de não existir um mapa de O de P1 para O de P1 menos 1 que não seja 0. Então, de qualquer forma, eu posso contrair e obter uma superfície relativamente minimal após um número finito de contrações. Tá bom? Então, você vê, nesses dois, no caso em que eu tenho que o gênero da base, né, que o H0, esse número aqui é o H0, X,
ômega 1 de x. Quando esse número é diferente de zero, o que eu obtenho é um P1 bando sobre uma curva de gênero maior ou igual que 1. Realmente eu já tive essa descrição, já estou com essa descrição, e o fluxo, o campo, tem que ser transverso, nesse caso 2, se não for a fibração de Albanese, o campo tem que ser transverso à fibração. Isso aqui acontece quando o V é transversal à fibração. Fibração de Albanese. E nessa situação, que você vê essa descrição, que é a teoria, isso segue da teoria de foliações transversais da fibração. Vocês podem ver, por exemplo, o capítulo 5 do livro do Camacho com Alcides, né? Que é um livro de teoria geométrica das foliações clássicas, não precisa nem que seja holomorfa nem nada. Então, isso é justamente esse enunciado. Então, fica simplesmente esse caso, né, em que a gente está com... em que não tem forma. Tá bom? Então, se H0 de x, ômega 1 de x é igual a zero, então, depois de você contrair um monte de vezes, você tem duas possibilidades. Bom, você tem um certo número de possibilidades. X pode ficar isomorfa P2 ou isomorfa sigma n, que é a superfície de Hirzebruch de ordem n, que é simplesmente a projetivizado de OP1 com OP1 menos n. E essa superfície, que é um P1 bando sobre P1, que tem uma única seção de autointerseção negativa igual a menos n. Então, por exemplo, sigma 1 é o blow up de P2 em um ponto. Tá bom? Então, vamos olhar para essa única seção. Suponha que eu estou em sigma n. Tá bom? Olha para essa única seção com autointerseção zero. Como a gente já argumentou, essa seção tem que ser invariante pelo campo. Sigma. Aqui eu tenho projeção π. Albanese, na verdade. Não é Albanese agora, é π. Projeção em P1. E sigma quadrado igual a menos n. Então tem que ser sigma invariante por f. Ou invariante por v. Bom, agora, como ela tem autointerseção menos n, ela tem que ter uma singularidade aqui. Né? Então, essa singularidade existe por conta do Camacho-Side. Então, existe P singularidade. Eu estou olhando para a foliação associada por V. Além disso, você verifica que essa foliação, a foliação definida por V, é Riccati com respeito a π. Então, a existência dessa singularidade me dá a existência de uma fibra invariante aqui. Tá bom? Então, o que a gente faz é explodir esse ponto. Aqui eu vou ter o divisor excepcional. Aqui eu vou ter outra singularidade. Aqui eu tenho... aí só tem um divisor excepcional, né? Então, você tem um divisor excepcional e eu tenho aqui o transformado estrito da fibra. Certo? E aí, agora o que você faz é o seguinte, você contrai a fibra. Né? Então, cadê? Essa curva aqui era menos n. Ela está batendo na fibra, então tem que intersectar a fibra e vai batendo no divisor excepcional.
Não é isso que eu quero fazer, não, desculpa. O que eu vou fazer é o seguinte. Caneta. Eu vou... Suponha que tem uma outra singularidade aqui. Bom, eu vou explodir essa singularidade. Então, aqui vai ter, quando eu faço blow-up, aqui vai ter a minha sigma, que continua com a autointerseção -1, menos n. Eu vou ter o transformado estrito de f, que é f barra com autointerseção -1, e vou ter o divisor excepcional. E agora o que eu vou fazer é contrair o f barra. Mas quando eu contraio o f barra, a autointerseção sobe. Então, isso aqui fica menos n mais 1. E aqui eu tenho o divisor excepcional. Tá bom? E como eu explodi um ponto fixo, um zero de V, nada mudou. Mas poderia acontecer que nessa fibra eu só tivesse um zero. Todos os zeros estivessem aqui em cima. Mas aí o que você tem que mostrar é que tem um outro ponto com uma fibra onde vai ter uma singularidade fora. Eu deixo vocês verificarem isso. Isso está definido, está mostrado lá nas notas do Brunello. Mas fazendo isso, eu saí de sigma n e fui para sigma n menos 1. Então, após um número finito dessas operações, eu chego no sigma zero, que é P1 vezes P1. E aí não é difícil ver que em P1 vezes P1, meu campo vai poder ser escrito como V1 mais V2. Bom, isso está tudo argumentado com bastante detalhe no livro. Eu deixo vocês verificarem como está tudo lá, lerem as demonstrações, mas eu vou parar a aula de hoje por aqui.